véspera de entrar em votação na Câmara, deputados do Amazonas defendem a aprovação da PEC que garante a prorrogação do modelo econômico industrial. Mesmo com o impasse entre o governo e o Congresso, o Marco Civil da Internet também deve ser votado amanhã. E ainda, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, apresenta indicativo ao governo que pede a isenção de custos da CNH para pessoas de baixa renda e deficientes. Deputado José Ricardo destaca o aumento na arrecadação estadual com a produção e venda de TVs. Servidores da educação pedem apoio da Assembleia Legislativa para garantir direitos trabalhistas. Legislativo Estadual homenageia o movimento político dos focolares. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Aleão Notícias. Boa noite. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. O tema repercutiu no plenário Rui Araújo. O deputado estadual Marcelo Ramos afirma que o Congresso não prioriza os interesses dos amazonenses. Já a Conceição Sampaio destacou a importância da Zona Franca para a geração de emprego e renda no estado e ainda a preservação de 98% da cobertura florestal. A Câmara Federal ainda não votou a proposta de emenda à Constituição, PEC 506 de 2010, que prorroga os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. De acordo com o deputado estadual Marcelo Ramos, mesmo com a previsão de votação, há um clima de tensão instalado entre o PMDBista e líder da Câmara, Eduardo Cunha, e a presidente Dilma Rousseff, o que tem prejudicado a aprovação do projeto. Nós já vivemos um momento de muita instabilidade, que não é só fruto da não votação da PEC. Na verdade, esse problema tem origens anteriores. Nós, depois de 47 anos da implantação da Zona Franca de Manaus, chegamos hoje diagnosticando que continuamos não tendo um porto público decente, continuamos sem nossas hidrovias demarcadas e navegáveis o ano inteiro, continuamos sem ligação rodoviária com o resto do país, continuamos com precariedade no fornecimento de energia elétrica e telecomunicações. Portanto, nós não preparamos o polo industrial de Manaus para ser competitivo mesmo num ambiente de redução de incentivos fiscais. E estamos pagando o preço disso agora, porque estamos na mão de interesses, alguns não republicanos. Em à parte, o deputado pelo PMDB, Washington Regis, apoiou o Ramos. Deputado Marcelo, acredite que é realmente com muita tristeza que eu venho acompanhando. Eu sou do PMDB, mas fiquei muito chocado quando ontem acompanhava a mídia nacional e percebia que, sabe, é muita falta de espírito público, sabe? Eu não tenho espírito público. O que está fazendo o líder do PMDB e que eu ainda vi com muita tristeza quando uma jornalista, acho que do SBT, disse assim, isso que queríamos ter sempre, uma oposição atuante. Não, isso não é oposição atuante. Isso não é, não. Ela está confundindo alhos com bugalhos. Verdade. Ela está confundindo que aquilo ali é o interesse pessoal, o interesse próprio. Para Abdala Frache, há o descaso do governo federal em relação ao estado do Amazonas. A cobrança que nós temos feito aqui nos últimos 3 anos, dessa promessa que foi feita pela presidente Dilma para o povo amazonense, não era em vão. Essa votação já deveria ter já ter ocorrido. Essa história de deixar para a última hora dá esse tipo de problema. Hoje, a Zona Franca de Manaus virou moeda de troca dentro do Congresso Nacional para os quereres dos deputados da base aliada que se sentem inconformados com a atuação da presidente do PT. E nessa brincadeirinha, quem está tendo a sua dificuldade aumentada é exatamente a prorrogação da Zona Franca. Chico Preto ressaltou o esforço conjunto entre parlamento e executivo para garantir a prorrogação do modelo. Desejar todo o sucesso do mundo, toda a paciência do mundo, para que os nossos senadores, os nossos deputados e deputadas em Brasília encontrem o caminho ou os caminhos necessários para que as articulações favoráveis à votação possam garantir a prorrogação. A deputada estadual pelo PP, Conceição Sampaio, lembrou da importância da Zona Franca para garantir a geração de emprego e renda no estado e a preservação da floresta amazônica. Nós temos 98% desta floresta de pé. Isso precisa, na balança, ser uma moeda de troca, sim. Quem que preserva
todo esse verde, são as pessoas que estão ali cuidando, são as pessoas que acabam deixando a própria vida de lado. E se a gente for analisar que 110 mil pessoas, se não estivesse no polo industrial, estariam no extrativismo. Aí é uma floresta que certamente não vai ser mais mantida de pé. Para o petista José Ricardo, é preciso prorrogar os incentivos dados ao Amazonas, mas também é preciso criar alternativas para o interior do estado. Eu acredito que sim, que seja prorrogada a Zona Franca de Manaus. É um compromisso da presidenta Dilma, é um compromisso com certeza de toda a bancada de apoio, né, ao governo, de dar as condições para que a Zona Franca de Manaus continue existindo, dada a importância da Zona Franca para a economia do Amazonas. O governo do estado não tem um projeto efetivamente de desenvolvimento do estado do Amazonas. Temos o mesmo grupo político que está aí há 32 anos e a gente percebe que no interior do estado você não tem muitas alternativas para a população em termos de geração de emprego formal, de empreendimentos duradouros, de empreendimentos, por exemplo, no setor industrial. Existe um incentivo fiscal para vários segmentos que podem se instalar no interior, mas isso não foi trabalhado. A PEC que prorroga a Zona Franca já foi aprovada na comissão especial criada para analisá-la e deverá ser votada nesta quarta-feira. A medida já foi retirada de pauta pelo menos 3 vezes. Um dos impasses diz respeito à prorrogação da Lei de Informática por igual período. Prestes a completar um mês, a greve geral dos servidores da SUFRAMA continua. Segundo o Sindicato dos Funcionários, o governo federal enviou uma proposta que foi rejeitada pela categoria. Os deputados Chico Preto, Conceição Sampaio e Abdala Frache destacaram os prejuízos ocasionados pelo impasse. Às vésperas da votação da prorrogação da Zona Franca de Manaus, os parlamentares voltaram a se pronunciar sobre a importância da valorização dos profissionais da SUFRAMA. Nesta semana, uma proposta do governo federal foi rejeitada pelos grevistas, por não contemplar alternativas viáveis ao pleito dos trabalhadores. Desde o dia 18 de fevereiro, aproximadamente 400 funcionários estão com as atividades paralisadas para reivindicar melhorias no plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Mesmo se tratando de uma questão ligada ao governo federal, o tema tem repercussão direta na economia do estado do Amazonas. Da tribuna do plenário Rui Araújo, os deputados comentaram a situação. Os servidores da SUFRAMA entendem como possível e razoável que este debate não produza, ainda em 2014, os efeitos econômicos e financeiros nos seus salários e, por conseguinte, nas contas da União, no orçamento de 2014, mas precisam de uma garantia firmada em acordo público, ratificado por ambas as partes, governo federal, SUFRAMA, trabalhadores, de que isso vai produzir os efeitos econômicos e financeiros no orçamento e nos contra-cheques dos servidores a partir de 2015. Mas isso não é dado como certo. Os funcionários da SUFRAMA estão há vários anos, mais de 5 anos, 8 anos, sem aumento. O nível salarial daquela autarquia é baixíssimo comparado com os outros órgãos e autarquias do governo federal. Por quê? Porque o governo federal contingencia as verbas da SUFRAMA. A SUFRAMA, o recurso que ela tem, ela pode se autogerir, independentemente de Brasília, desde que o governo federal não contingencie. Todos os anos a gente vê essa mesma choradeira. No passado foram 500 milhões, ano retrasado foram 600 milhões que são arrecadados pela própria SUFRAMA para serem investidos e reinvestidos na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, bem como também melhorar a condição salarial dos seus funcionários, e isso simplesmente é bloqueado em Brasília para fazer caixa, para fazer superávit primário para esse governo que tem uma condução trágica do ponto de vista econômico. Os servidores da SUFRAMA pedem a reestruturação da tabela de salários, que está defasada desde 2008, além do retorno da independência administrativa da autarquia e a aprovação mais rápida dos processos produtivos básicos. Após recusar os termos propostos pelo governo, o Sindiframa enviou uma contraproposta reforçando as reivindicações. A produção e venda de TVs são apontados como os principais fatores para o aumento da arrecadação estadual. O crescimento alcançado é de 25% superior ao mesmo período do ano passado. O índice recebeu destaque na Assembleia Legislativa do Amazonas. A Secretaria de Estado da Fazenda divulgou nesta terça-feira que o Amazonas registrou mais um recorde na arrecadação no mês de fevereiro. O valor contabilizado com a receita tributária, ou seja, com os impostos e taxas no mês passado, chegou a 777 milhões de reais.
Em comparação com o mesmo mês, em 2013, houve um aumento de pelo menos 25%. Já em relação a janeiro, o aumento foi de 8%. Na avaliação do líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, a Copa do Mundo tem contribuído para o aumento desses índices. E a tendência é as vendas aumentarem mais ainda, porque nós estamos próximo da Copa, mas as pessoas ainda estão comprando, né, aparelhos. Hoje tem facilidades do crédito, né, para comprar parcelado, e cada vez comprando aparelhos com novas tecnologias. Isso é muito positivo, porque hoje no Brasil é em Manaus que se produz os televisores, efetivamente, assim como motocicleta. Então, realmente, a Copa está sendo uma grande alavanca para a economia brasileira e, em particular, aqui da Zona Franca de Manaus. De acordo com a Cefaz, a indústria eletroeletrônica, em particular a de televisores, gerou em fevereiro mais de 380 milhões de reais na receita estadual. A votação do Marco Civil da Internet repercutiu na Casa Legislativa. O tema foi enfatizado na tribuna pelo deputado estadual Marcelo Ramos. De acordo com o socialista, o andamento do projeto tem sido prejudicado pela falta de acordo entre o Congresso e o governo federal. No período de 2009 a 2010, partiu do Ministério da Justiça a proposta de criação do Marco Civil da Internet, que funcionaria como uma constituição para garantir direitos e deveres dos usuários da internet, definindo a atuação de empresas e do governo. Porém, passados 4 anos dos primeiros debates, o projeto ainda não foi aprovado pela Câmara Federal. De acordo com o deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, o andamento do projeto tem sido prejudicado pela falta de acordo entre o líder da Câmara e a presidente Dilma Rousseff. Primeiro, é lamentável que um tema tão importante para os interesses do país esteja colocado na mesa da jogatina de uma parcela dos deputados federais que não pensa no país e pensa sim no seu desejo insano de nomear cargos e de ocupar espaços na administração pública. Mas o Marco Civil da Internet, como proposto pelo governo federal, é uma proposta interessante, moderna, avançada, de natureza democrática, mas infelizmente o lobby das operadoras de telefonia, com a cooperação de parcela dos deputados federais, coordenados pelo deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB na Câmara dos Deputados, tenta retirar da proposta o que há de mais essencial nela, que é a regra da neutralidade da internet. O texto chegou à Câmara em 2012. O relator Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, começou uma série de audiências para discutir o projeto. Não houve consenso. De lá para cá, foram 7 tentativas frustradas de votar o projeto. Entenda agora como funciona o Marco Civil. Função das empresas. O texto prevê que as empresas não têm responsabilidade sobre o que os usuários postam. Só removerão o conteúdo em 2 casos: ordem judicial e infração dos direitos autorais. Neutralidade da rede. Hoje todos têm acesso à mesma rede. É o princípio da neutralidade. O Marco Civil busca garanti-lo. Sem ele, as operadoras poderiam cobrar pacotes diferenciados, como acontece com as TVs a cabo. Dados. As empresas devem guardar os dados de acesso por 1 ano. Os antigos projetos previam pelo menos 3. Armazenamento. As empresas devem ter servidores no país e guardarem a cópia dos dados aqui, como garantia da soberania nacional. Como parte do movimento nacional de paralisação dos trabalhadores da educação realizado em todo o país, nesta semana, a categoria no Estado pede o apoio da Assembleia Legislativa para garantir direitos trabalhistas. O presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado Sidney Leite, recebeu um indicativo solicitando uma audiência pública para discutir as reivindicações de forma ampla. A luta por melhores condições de salários e trabalhos dos profissionais da área da educação é antiga. No ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, o PCCR, dos professores como um avanço importante para a categoria. Mesmo assim, em âmbito nacional, eles reivindicam outros direitos. Os royalties do petróleo para a educação pública, os 10% do PIB para a educação, né, a aprovação do PNE, Plano Nacional de Educação, que até agora não foi aprovado e está tramitando, continua tramitando no Congresso, e o cumprimento do piso salarial nacional do magistério, porque a maioria dos municípios, isso no Brasil, a nível de Brasil, não cumprem o piso salarial nacional, infelizmente. Ainda sobre o PCCR estadual, os profissionais apontaram falhas que, para eles, precisam ser corrigidas, como a questão da diferença salarial em nível de graduação dos educadores.
O percentual de qualificação desses profissionais, que seria 25%, 30% para o mestre e 35% para o doutor, não houve. Ou seja, os pós-graduados tiveram apenas 12%. E esses 12% não está exatamente escrito em nenhuma parte do plano. Então é preciso que haja exatamente uma correção imediata dessa questão. Em reunião com o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Sidney Leite, os professores solicitaram do parlamentar que a Casa realize uma audiência pública para discutir todas as questões levantadas pelos profissionais. Eu vejo que o processo agora é de negociação para com o governo do Estado. Eu quero antecipar aqui como presidente da Comissão de Educação, nós apoiamos todas as reivindicações do CITEAM, seja do Vale Alimentação, do Vale Transporte, seja do HTP e do concurso público. Concurso esse que a Assembleia já votou e já autorizou. E a última informação que nós tivemos por parte da SEDUC é que muito em breve, questão de dias, a Secretaria estará anunciando a realização do concurso público. Então, eu entendo que é questão de encaminhar, de sentar e de negociar. O ato de paralisação dos professores no Estado iniciou na última segunda-feira em frente às sedes do governo e da Prefeitura de Manaus. A mobilização encerra as atividades no Congresso Nacional, onde membros da diretoria do CITEAM vão se juntar com os demais educadores de outros estados para levar ao Congresso a realidade da educação do país. E pela manhã, o deputado José Ricardo participou da manifestação da Jornada Nacional de Luta dos Professores da Rede Pública. O ato foi no centro da cidade. E o deputado Belarmino Lins cobrou do Poder Executivo a construção de uma escola de tempo integral no município de Fonte Boa. De acordo com o parlamentar, há uma licitação para a obra, mas a demora no início dos trabalhos prejudica a população. Fonte Boa, com aproximadamente 20 mil habitantes, está localizado a 678 quilômetros em linha reta da capital Manaus. Os interesses do município foram defendidos pelo deputado Belarmino Lins. O parlamentar cobrou do governo do estado a construção de uma escola de tempo integral para os jovens da região. Nós fomos viajar para o passado, por exemplo, quando jovem em Fonte Boa, nós só tínhamos um curso primário. De lá para cá, quem teve condições de vir para Manaus estudar, evoluiu, progrediu. E quem não tinha, infelizmente, teve. E a UEA em Fonte Boa gerar uma expectativa de que no futuro os fontiboenses formados no escolar do grau possam exatamente continuar prestando serviços na sua cidade, no seu município, para o seu povo. Daí é um avanço indescritível e indesmentível do setor educacional para o Amazonas. Segundo o parlamentar, a melhoria na qualidade de ensino é fundamental para o desenvolvimento do município. E você vai ver a seguir. O presidente Josué Neto propõe ao Executivo um programa de isenção de custos da CNH para pessoas de baixa renda e deficientes. E mais, o movimento político dos focolares é homenageado no Poder Legislativo. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, solicita do governo do estado um programa de isenção de custos da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda e deficientes. A solicitação do presidente da Casa foi enviada por meio de indicativo ao governo do estado para que viabilize, juntamente com o Departamento de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, a criação de um programa popular de formação e habilitação de condutores de veículos. A sugestão do deputado Josué Neto abrange a gratuidade da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B, além dos que pretendem a classificação da categoria C para D. O projeto deve contemplar as pessoas inseridas no programa Bolsa Família do governo federal, alunos da rede pública com bom desempenho escolar, deficientes físicos e a população de baixa renda. O deputado estadual pelo PROS, Sidney Leite, voltou a criticar a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, na cidade de Porto Velho. De acordo com o parlamentar, a obra está invadindo o Amazonas, sendo responsável por parte das alagações que afetam o estado.
As usinas hidrelétricas de Santo Antônio e a de Jirau estão entre as obras mais importantes do governo federal e visam atender a demanda de energia elétrica no país. Porém, as obras realizadas pelo consórcio Madeira Energia estão prejudicando o estado do Amazonas, colocando em risco inclusive a soberania do estado. Nós não podemos ficar calados diante de tal situação. Este consórcio está invadindo o nosso patrimônio, que é a área territorial do estado do Amazonas, e que não é competência isolada do IBGE para reconhecer este trabalho de altimetria do consórcio de hidrelétrica de Santo Antônio e, com isso, querer alegar que as áreas pertencentes ao estado do Amazonas passam a ser automaticamente do estado de Rondônia, em detrimento ao interesse e à soberania do povo do estado do Amazonas. De acordo com o parlamentar, já há previsão para que o mesmo consórcio drene outro rio no Amazonas. Simplesmente, a partir do Rio Madeira, dentro do estado do Amazonas, para dentro, deputado Vicente, passa a ser estado de Rondônia. Nós não podemos brincar com algo tão sério. E aqui eu denunciei na semana passada que este consórcio já está planejando fazer uma drenagem no rio Mucuim, dentro do estado do Amazonas. Nós já perdemos, deputado Davi Almeida, áreas significativas de floresta que foram inundadas. E que este consórcio já autoriza a retirada dessa madeira morta para servir de lenha, para atender alguns interesses empresariais no estado e vizinho de Rondônia. Sidney Leite encaminhará a denúncia à Procuradoria-Geral do Estado e solicitará à mesa diretora da Casa auxílio para entrar com uma ação popular contra o consórcio, além de solicitar a paralisação da obra no Ministério Público. Deputado Luiz Castro apoia a criação de comissão que deve reivindicar, junto aos governos estadual e federal, políticas públicas para o desenvolvimento da economia solidária no Amazonas. O parlamentar reuniu representantes da sociedade civil organizada para discutir o assunto. A economia solidária é uma nova forma de organização econômica a partir do trabalho coletivo, um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. As raízes dessa economia se encontram nas ações e nas lutas de trabalhadores, movimentos populares, grupos engajados nas universidades e nas igrejas, que se organizaram a partir da necessidade de mudança da percepção de que as coisas como estavam não poderiam continuar. Na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Luiz Castro reuniu representantes da sociedade civil organizada para debater o assunto. Os grupos, formados por representantes de vários segmentos de comércio, articulam a criação de uma comissão que deve reivindicar políticas públicas por parte dos governos estadual e federal direcionada à política solidária no Amazonas. O nosso objetivo principal é construir um caderno com todos os programas, com todas as reivindicações, com todas as políticas que essas populações vão reivindicar durante o período da conferência. Eles que vão dizer o que eles precisam dos governantes. Esses eventos ajudam a construir os consensos, as convergências, as plataformas que podem impulsionar uma política pública para ajudar essa economia inclusiva. Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas completa 18 anos e amplia o número de famílias atendidas em todo o estado. Em solenidade comemorativa à data, o deputado Sidney Leite foi homenageado pelos trabalhos desenvolvidos à frente do órgão. O Instituto de Desenvolvimento Agrário e Florestal Sustentável é o órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do estado. Atualmente, a instituição atende cerca de 95 mil famílias e mais de 2 mil comunidades rurais em todo o Amazonas. 94% desse público são agricultores familiares. Aquele produtor que tem uma assistência técnica qualificada, ele tem uma renda 3 vezes maior daquele que não tem assistência técnica. Então, como também é uma obrigação do Estado, do governo federal e do Estado, prestar assistência técnica ao pequeno produtor rural, a gente está nessa missão e consideramos que a gente está andando passo a passo, vem cada dia melhorando mais a qualidade de vida do nosso produtor rural amazonense. Ao longo de 18 anos de atuação, várias autoridades do estado geriram o órgão. Entre eles, o atual vice-governador do Amazonas, José Melo, e o deputado estadual Sidney Leite. O parlamentar foi o segundo presidente à frente do IDAM e teve como destaque a assistência ao fomento e a contribuição para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB do estado. Implantamos a defesa agropecuária no estado do Amazonas, conseguimos implementar a política da plasticultura e produção de olericultura em todo o entorno da capital amazonense, fomentar a política de produção de fruticultura, principalmente na região do entorno de Manaus,
mas também em Humaitá, na Calha do Madeira, na região do Novo Remanso, Engenho e Itacoatiara, boa parte do Baixo Amazonas e no Alto Solimões. Uma parceria entre o IDAM e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, resultou na realização do Programa de Regularização dos Imóveis Rurais. De acordo com o presidente do IPAAM, esse é o maior programa do setor primário, feito para beneficiar principalmente os pequenos produtores. E ele só vai ser viabilizado, e inclusive já está estabelecido até uma responsabilidade em lei, mas com a efetiva atuação do IDAM. A responsabilidade de execução do CAR é do IPAAM, mas viabilizar o programa, fazer com que ele realmente alcance todos os produtores, só será possível com esse trabalho magnífico que o IDAM tem feito até aqui. Uma solenidade comemorativa foi realizada para homenagear todos os ex-gestores. E a Assembleia Legislativa do Estado homenageou nesta terça-feira o movimento político dos Focolares. O grupo, por meio de princípios cristãos, tem o objetivo de levar a fraternidade para o mundo da política. Fundado em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o movimento dos Focolares foi criado em meio à tragédia humana, com o objetivo de levar à política os conceitos da ética cristã. O movimento levou pensamentos de fé e esperança na escolha dos rumos dos países. O grupo é presente no Brasil, em especial na região norte. A Assembleia Legislativa do Estado reconheceu a importância da atuação deste segmento no Amazonas e realizou uma sessão de tempo para prestar uma homenagem aos focolares. Esse nosso trabalho, tanto religioso como no social, quer visar o quê? Todos são importantes, todos podem contribuir. Queremos que todos sejam um mundo unido, queremos construir. Então, em cada setor, na política, na educação, no nosso trabalho cotidiano, tudo que é feito mesmo que seja pouca coisa, feito por amor, tem um valor imenso. A nossa revolução ela é para fazer chegar uma luz nova, uma confiança nova de que a fraternidade ela é possível, de que a fraternidade que vai construir, que vai solidificar novos relacionamentos, que vai fazer com que uma casa parlamentar, a gente mesmo na diferença, consiga se sustentar pelas ideias que podem ser em prol dos outros. Diversos parlamentares participaram do evento e demonstraram apoio à ideia do movimento. Os deputados defenderam a importância de se fazer política com amor e caridade. É difícil numa casa que faz leis, numa casa plural, a gente respeitar aquilo que é diferente das nossas opiniões. Por isso é uma tarefa permanente, é uma luta constante e o movimento pela unidade na política procura isso. É a gente poder olhar para o outro ou para a outra, mesmo sendo pessoas tão diferentes daquilo que nós acreditamos ou pensamos e ainda assim amar essa pessoa e respeitá-la. O deputado Luiz Castro foi um dos autores do requerimento que concedeu a sessão de tempo aos focolares, em parceria com a deputada Conceição Sampaio. Segundo o parlamentar, a fase atual da política exige que os agentes públicos atuem de forma ética, o que condiz com a ideologia do movimento. Os focolares, eles têm uma tradição importantíssima de dialogar com a sociedade, dialogar com as outras religiões, dialogar no diálogo espiritual pela busca de uma unidade que é a identidade da busca de um mundo mais fraterno. E existe um movimento político pela unidade, que nasceu no seio dos focolares e que foi muito estimulado por Chiara Lubich, que é a idealizadora maior dos movimentos focolares, que busca também trazer os políticos para essa visão da unidade, da identidade ética, de buscar o bem da sociedade na sua atuação, porque esse é realmente o objetivo primordial da política. Uma das fundadoras do movimento foi Chiara Lubich, considerada uma das principais defensoras da ideia de unidade e fraternidade entre os povos. Chiara faleceu em 2008, aos 88 anos, mas a ideologia dos focolares ainda persiste. Parlamentares realizam cobranças e destacam ações para os municípios do Amazonas. E ainda, deputados Marcos Rota e Arthur Bisneto apresentam projetos de lei para a área da saúde. Veja no resumo de notícias. Em plenário, o deputado Wilson Lisboa fez críticas à administração do município de Fonte Boa, localizado a 678 quilômetros de Manaus. O parlamentar quer detalhes sobre o uso de dinheiro público no local. De acordo com Lisboa, um convênio de 15 milhões de reais para pavimentação e construção de estradas não está sendo executado. A nossa preocupação
que o município de Fonte Boa conveniou ainda em 2013, junho de 2013, 15 milhões de reais para que fosse executado obras de pavimentação e melhoria asfáltica no município. 9 meses depois, ainda não foram de 37 quilômetros, feitos sequer 3 quilômetros. Pior, já receberam 10 milhões dos 15 milhões. Então, significa que a proporção custo-benefício não está sendo observada no município. O Estado está repassando o recurso, a Prefeitura não está cumprindo o objeto do convênio. Isso é um motivo de preocupação, porque nós já verificamos tantas vezes que o dinheiro público some e os convênios não são executados. Já o deputado Francisco Souza fez cobranças quanto às obras de construção do aeródromo de Inhamundá, distante 383 quilômetros da capital. Segundo Souza, as obras estão paralisadas, mas se forem concluídas, deverá incrementar a atividade turística na região. O deputado Adjilto Afonso visitou o município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus, em acompanhamento das ações da Defesa Civil. O local está em situação de emergência desde o dia 17 de fevereiro, devido à enchente dos rios. Foram enviados alimentos não perecíveis, água mineral, medicamentos e outros suprimentos para as vítimas da cheia. Tramita na Assembleia Legislativa 2 projetos de autoria do deputado Arthur Bisneto na área de saúde. O primeiro pretende estender por mais 3 meses a licença maternidade de servidoras públicas, mães de filhos com deficiência. O outro projeto do parlamentar permite que moradores do interior do estado possam se locomover gratuitamente para a capital em caso de tratamento de saúde. O deputado Marcos Rota apresentou um projeto de lei que obriga as operadoras de planos de saúde a divulgarem mensalmente a lista de médicos, hospitais e clínicas descredenciados e também dos novos credenciados. De acordo com o parlamentar, dessa forma evita-se surpresas aos usuários, que atualmente não são informados sobre tais mudanças. O deputado Chico Preto repercutiu em plenário a audiência pública realizada na última semana para debater a implementação da Lei 3.472, aprovada em 2009 pela Assembleia, que prevê o pagamento do 13º e 14º salários aos profissionais da segurança pública e que até hoje não foi implementada. Na ocasião, o parlamentar voltou a cobrar ainda a efetiva autonomia orçamentária da Defensoria Pública do Estado. A situação dos ribeirinhos que sofrem os impactos da enchente no Rio Madeira preocupa autoridades e gera uma rede de solidariedade. A Assembleia Legislativa firmou parceria e apoia a campanha Voo Solidário da empresa MAP Linhas Aéreas. A sede do Poder Legislativo é posto de arrecadação de doações. Confira na reportagem como você pode contribuir. Famílias do interior do Amazonas vêm sofrendo consequências por conta da cheia dos rios. De acordo com dados da Defesa Civil, o número de afetados subiu para mais de 60 mil em todo o estado. Já são pelo menos 9 municípios que estão em situação de emergência. O Rio Madeira, por exemplo, já atingiu marca histórica, segundo a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Situação que deixou o município de Humaitá, distante 600 quilômetros de Manaus, um dos mais atingidos. As consequências são alunos sem estudar, moradores com abastecimento de energia, água e comércio prejudicados, além das doenças como dengue e hepatite, que vêm atingindo a população. Por conta disso, foi criada uma rede de solidariedade que conta com o apoio de empresas privadas e poder público para dar assistência às famílias atingidas pela cheia no município. É a campanha Voo Solidário da empresa MAP Linhas Aéreas, que fará viagens até a cidade, levando mantimentos para a população.
E a Assembleia Legislativa também faz parte da iniciativa. O consultor comercial da empresa aérea esteve na casa para fechar parceria com o Legislativo. E por autorização do presidente Josué Neto, a sede do Poder também se tornou um ponto de arrecadação de alimentos, roupas, objetos de uso pessoal, que serão entregues a partir desta semana à população da cidade mais afetada pela cheia do rio, no Amazonas. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 19. Sessão de tempo para homenagear a Escola Estadual José Bentes Monteiro. A propositura é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 20 de março. Deputado José Ricardo realiza audiência pública para tratar sobre o tema Fraternidade e Tráfico Humano, da campanha da Fraternidade 2014, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 21. Deputado Tony Medeiros realiza audiência pública para discutir a implantação de um polo de artesanato no Amazonas, às 2 da tarde, no plenário Rui Araújo. No mesmo dia, sessão especial em homenagem ao Dia do Extensionista Rural. A propositura é do deputado Chico Preto. O evento será às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Deputados do Amazonas defendem a aprovação da PEC que garante a prorrogação do Polo Industrial de Manaus. Servidores da educação pedem apoio da Assembleia para garantir direitos trabalhistas. E ainda, presidente da Alean, Josué Neto, apresenta indicativa ao governo que pede a isenção de custos da CNH para pessoas de baixa renda e deficientes. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.